insistente ao meu coração já tem alguns dias. O som tá bom? Pra quem tá entrando, pode me dizer se o som tá bom? Que eu botei o microfone aqui pra ver se ajuda, porque eu tô com o ventilador ligado. Quero falar a respeito de discernimento, né? Precisamos discernir quem somos, aonde estamos, para onde queremos ir, quem devemos seguir, quem deve nos guiar. Quero falar sobre discernimento. Olá, olá, olá. Oi, povo lindo, querido e abençoado por Deus. Quem for entrando aí pode ir compartilhando, com quem deseja compartilhar, com quem acha que precisa estar ouvindo uma palavra direcionada por Deus. É isso. Como vai ficar gravado, eu vou começar falando. Deixa eu tirar o fundo que me distrai. Como eu vou falar de discernimento, então eu vou começar falando um pouco do que se trata, né, de discernimento. Oi, Jace, tudo bem? Saudade. Oi, Renata, boa noite, meninas. Boa noite. Ó, já vai aí compartilhando aí, chamando mais pessoas para ver. O áudio tá legal? Tá bom? Porque eu tô com fone para ver se melhora o microfone, porque eu tô com o ventilador ligado. Aí se o som tiver legal, me dá um ok aí. Se estiver dando para me ouvir direitinho. Boa noite. Eu tenho visto muitas coisas assim na internet que tem me incomodado. E tá baixo o áudio? Deixa eu ver se aumenta. Tá no máximo. Deixa eu tirar pra ver se melhora. Sem. Vê se melhorou, Renata. Assim, sem o fone fica melhor com o fone. Vê se melhorou. Deixa eu tirar a capa do telefone. Eu tô sem celular e tô usando o celular do meu filho. Vê agora se melhorou tirando a capa. Ou tá baixo ainda? Tá baixo ainda, Rê? Vê aí pra mim. Oi, Cieli, boa noite. Então, será que eu vou ter que ficar segurando? Ficar segurando vai ficar tremendo. Melhorou assim? Eu não tenho aquele negocinho de botar o celular. É que aí eu acho que naquilo o áudio fica melhor. Mas eu não tenho. Deixa eu chegar aí um pouco mais pra cá.
ouvir? Então tá bom. O que acontece? Já tem um bom tempo que muitas coisas nas redes sociais estão me incomodando. E eu aprendi a discernir o que devo ouvir e o que não devo ouvir. Mas como que eu aprendi? Discernindo quem eu sou, né? Discernindo quem eu sou. E o discernimento, o dom de discernimento, é uma das características dos dons do fruto do Espírito Santo, né? Então, é preciso a gente saber, né? É necessário esse discernimento para a gente ter uma vida contínua cristã. E o que é o discernimento? É a aptidão para avaliar algo com sensatez e clareza, né? Diferenciar entre o certo, o errado, o bom e o ruim, saber o que está sendo falado através do Espírito de Deus e do Espírito do maligno. E para ter esse entendimento, a gente precisa também ter alguns conhecimentos. E que conhecimento seria esse? Conhecimento da palavra. Porque a palavra ela é bem clara em nos dizer duas coisas. Que o mundo jaz do maligno. Se o mundo jaz do maligno, a gente vive no mundo que ele é governado por Satanás, né? Pelo espírito do anticristo. E assim como Deus tem os seus servos, os seus seguidores aqui na terra, Satanás também tem. E esses servidores de Satanás, a Bíblia vai chamar de falsos profetas, falsos mestres, né? E o que eu mais estou vendo nas redes sociais hoje é isso, falsos mestres. E o que mais me assusta é que muitas pessoas estão seguindo essas pessoas, adorando essas pessoas, ouvindo coisas que não são conforme o... Oi, Anne, oi, as meninas falaram, mas elas falaram que tá dando pra ouvir. O que acontece? Eu tô sem celular, tô usando o celular do meu filho. Então, o som não tá muito legal. E o do tablet também não tá muito legal. E aí, o que acontece? As pessoas hoje estão levando as redes sociais não em prol de querer fazer o ID de Jesus, né? Em prol de falar a conceito da palavra de Jesus, mas em prol de ganhar seguidores, ganhar curtida, ganhar likes, né? Ganhar notoriedade. Quando, na verdade, a notoriedade tem que ser para Cristo, para Jesus e não para a gente. E a gente está vendo muito isso nas redes sociais. E eu fico muito triste assim quando eu vejo lives de... como que eu vou falar? De profecias, né? De profetas, onde vai liberar profecias e essas lives ficam lotadas. E quando eu vejo live de estudo da Bíblia, é 100 pessoas, 200. Mas essas lives de profetas, de falsos profetas, que vão ficar liberando profecias para os outros, essas lives têm 700, mil e poucas pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão correndo atrás de bênçãos sem querer conhecer o abençoador. Só que muitas das vezes essas bênçãos que estão sendo liberadas não está sendo liberada por Cristo Jesus, não está pautado dentro da palavra dele. Está sendo liberada por Satanás e as pessoas estão agarrando isso como tudo. Vou dar um exemplo aqui. Eu ouvi um pastor, não sei se ele é pastor ou só estuda teologia, ele falando assim, que ele saiu da Assembleia de Deus porque ele não acredita mais na revelação. Porque a mãe dele estava doente, uma irmã do coque chegou para ele e falou que a mãe dele seria curada. E a mãe dele veio a óbito. E aí ele saiu da Assembleia de Deus em prol disso, porque ele não gostou da revelação que criou esperança nele e não foi aquilo. E é isso que acontece. Quando a gente não tem conhecimento da palavra, a gente não consegue discernir o que está sendo profetizado por homens e o que está sendo profetizado por Deus. Então, às vezes, as pessoas dentro da igreja também não é nem que façam de maldade. Às vezes ela pode querer decretar vida, ela está ali levantando um clamor de vida para algum ente querido teu que está enfermo. E
em vez dela decretar a vida, fala assim, eis que o Senhor te diz que esse caso não é para a morte. Não. A gente tem que levantar um clamor e, Senhor, Senhor, se for da tua vontade, cura. Mas que seja feita a tua vontade, e a gente tem que entender a vontade de Cristo em tudo. A vontade de Deus em tudo a gente tem que entender. E o que está acontecendo com as pessoas hoje é isso, parece que não estão entendendo isso. Não sabem mais discernir o que vem de Deus e o que não é de Deus. Não sabe discernir quem está servindo a Deus e quem não está servindo. Estão ouvindo todo mundo, ouvindo qualquer um e levando isso para a vida como se fosse verdade e não é. E sem contar de outros canais que querem espiritualizar tudo. Por que eles querem espiritualizar tudo? Tá preocupado com o que você tá escolhendo? Não, porque às vezes nem tudo é espiritual. A gente também precisa desse discernimento para discernir o que é espiritual e o que não é espiritual. Né? Vamos dizer assim, né? A série da Wandinha. Todo mundo falando, não veja a série da Wandinha, não veja a série da Wandinha. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Gente, se a gente for englobar tudo dessa forma, a gente não vai poder viver nesse mundo, porque o mundo jaz do maligno. Então a gente vai ter que sair desse mundo logo e desejar a morte, porque se a gente não tiver discernimento de espírito para viver aqui, a gente vai cair na mão do maligno facilmente. Então a gente tem que ter esse discernimento, né? Outro falando, não vê o filme Avatar, porque a língua do Avatar, ela não é traduzida e isso estão profetizando maldição sobre a sua vida. Como assim? Dentro da igreja também tem pessoas que falam em línguas e muita gente não tem discernimento. Isso não quer dizer que eles estão jogando maldição para a nossa vida. E quanto das vezes tem gente dentro da igreja falando assim, teve até um caso, né, de um culto online onde uma mulher foi levantada em profecia falando em línguas, que outra se levantou e falou, vocês não estão ouvindo o que ela está dizendo? Ela está amaldiçoando a igreja. Porque a gente não tem discernimento de línguas, a gente ora pedindo dom a Deus de falar em línguas, mas a gente quase não vê ninguém orando e quase a gente não pede para ter o discernimento dessas línguas estranhas. Então precisamos discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é espiritual e o que não é espiritual. Como eu consigo isso? Primeiro lugar, eu tenho que discernir aonde eu estou, aonde eu vivo, como vivo, com quem vivo. Eu preciso discernir isso. Vou usar aqui um exemplo da Bíblia, que é Abraão, né? Quando Deus faz o chamado a Abraão, Deus fala para Abraão, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Abraão aqui, ele vivia com seu pai Terá, que era um homem que adorava outros deuses estranhos. Abraão vivia em Ur, onde é uma cidade que adorava outros deuses estranhos, deus deles eram chamado Deus da Lua. Então Abraão vivia em uma terra pagã, o pai dele adorava deuses pagãos, o pai dele, a Bíblia vai dizer que era construtor de esculturas, né? Só que Abraão ali dentro, ele não foi moldado ao padrão da onde ele vivia. Ainda que ele vivesse com uma família pagã, numa cidade pagã, creio eu que ele buscava conhecimento do Deus da criação. Porque se ele não buscasse conhecimento do Deus da criação, como que ele ia receber o chamado de Deus e tão prontamente atender esse chamado? Porque ele já vinha procurando, penso eu, tá? A Bíblia não diz, mas creio eu que mesmo vivendo numa família pagã, numa cidade pagã, ele já vinha ouvindo falar do Deus da criação. Assim como Raabe, né? Raabe também vivia numa cidade pagã, mas ela ouvia falar do Deus da criação. E quando Deus deu aquela terra para o povo de Israel, Raabe já estava ciente de quem era o Deus da criação.
Então, quando ela precisou se posicionar, ela sabia de que lado posicionar. Por quê? Ela sabia onde ela vivia, como ela vivia. Ela sabia quem ela era, aonde ela vivia, como ela vivia. Para então decidir agora para onde eu quero ir e quem eu quero ser. Abraão entende ali que ele vive numa terra de pagãos. A família dele era pagã. Ele morava ali, mas ele não sentia que era dali, porque quando a gente recebe, assim, não somos nós que escolhemos a Deus, é Deus que nos escolhe. Mas quando Deus nos escolhe, ele faz um chamado. E aí você atende ou não esse chamado, né? A palavra vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. Ou seja, ele está à porta e bate. Ele está batendo a sua porta, mas cabe você decidir se vai abrir ou não essa porta. Então, Abraão entende onde ele vive, sabe quem ele quer, quem ele é. E quando Deus chama ele, ele decide e atende prontamente. Por quê? Porque ele estava decidido que ali também ele não queria mais viver. Era uma cidade que não dava mais expectativa de vida nenhuma para ele. Então, ele não se deixou se influenciar e ser alimentado por aquelas coisas que aquela cidade atendia. Então, primeiro lugar que a gente tem que ver para quando a gente quer ir para algum lugar é discernir quem você é e aonde você está. Porque eu discernindo, peraí, vou falar da minha vida. Eu morava com a minha mãe tinha problema com bebidas. Eu levava uma vida pecaminosa. Então eu entendia que eu levava uma vida pecaminosa, minha mãe vivia numa vida de alcoolismo e eu comecei a entender que eu não queria viver daquela forma ali. Tem pessoas que vai falar assim, mas é porque a minha mãe era alcoólatra e eu também sou assim. É porque eu vivi numa cidade pagã, eu também sou assim pagã. Não, isso é desculpa, isso é vitimismo, tá? O fato de eu morar num lugar não quer dizer que eu seja desse lugar. Daniel, quando foi levado cativo à Babilônia, ele foi ciente que ele não pertencia à Babilônia. Ele já tinha uma identidade própria. E quando a gente tem identidade própria, a gente não vai ser teleguiado por qualquer coisa. A gente tá aí na modinha, na geração que diz assim, a Globo é manipuladora. E a Globo é manipuladora, a mídia é manipuladora. Cara, se você for olhar por esse lado, filme é manipulado, é manipulador, jornal, novela, tudo isso é manipulador. E o problema tá nessas coisas que são manipuladoras? Não, o mundo jaz do maligno. O maligno é o pai da mentira, ele usa a mentira para manipular as pessoas. Então, com quem tem problema? Em você que é manipulável. Se você não for uma pessoa manipulável, poder nenhum a mídia tem sobre você. Se você sabe quem você é, quem você segue, quem te guia, ninguém vai te manipular. Agora, se você permite que uma mídia te manipule, a mídia vai te manipular, o seu pai vai te manipular, a sua mãe vai te manipular, o teu vizinho vai te manipular, o seu marido vai te manipular, o seu pastor vai te manipular. Por que que essas pessoas vão te manipular? Porque você ainda não conhece a sua identidade. E o que o inimigo mais faz aqui é isso, é desfazer a identidade. Ele quer acabar com a sua identidade. Então você precisa entender quem você é, aonde você está, para discernir para onde você vai. Quando você chama o Uber, você consegue chamar o Uber sem dizer para o aplicativo aonde você está? Então, é preciso você descobrir aonde você está. Determinar dentro de você se você quer sair ou não do local de onde você está. Desde o momento que você decide sair do local que você está, você chama um Uber. E dentro desse Uber tem o guia. O que você vai ver? A identidade do seu guia, a identidade, modelo e placa do carro. Porque agora que você entendeu quem você é, aonde você está e para onde você quer ir, agora você tem que conhecer quem é seu guia. Entendeu? Porque se você não conhecer quem é seu guia, você também vai permitir ser guiado por qualquer um. Porque quem não sabe para onde quer ir e nem conhece por quem é guiado, qualquer direção é direção.
É preciso saber para onde você quer ir. Ou eu vivia uma vida de pecado. Eu vivia numa casa com uma mãe que era alcoólatra. Eu vivia no pecado e me transformei numa pessoa que não estava me agradando. Porque era diferente. Eu tinha um conhecimento, eu tinha uma vida onde me conheciam como... Boa noite, Fátima. Me conheciam ali como uma mulher resiliente, como uma mulher lutadora, e era isso que eu mostrava dentro das redes sociais. Porém, no meu íntimo, no meu quarto, eu era uma mulher derrotada, eu era uma mulher que eu me sentia uma fraude, porque tudo aquilo que as minhas redes sociais mostravam não era quem realmente eu era dentro da minha casa, dentro do meu quarto, entende? Aquela mulher que eu passava ali ser forte quando eu era uma empresária, não era a mulher que eu era dentro de casa. Dentro de casa, eu era uma mulher que não sabia ser mãe, eu era uma mulher que não sabia ser esposa, eu era uma mãe ausente, uma mulher falha. O áudio do celular tá ruim, tá todo mundo falando. Vê se melhora agora. Então, assim, eu era uma mulher falha, mas as minhas redes sociais vendia uma mulher de sucesso. Nas minhas redes sociais eu era uma mulher de sucesso, uma empreendedora nata que estava conquistando o mundo. Mentira, aquilo era uma vida de mentira. E se eu acreditasse naquela minha vida de mentira que eu estava postando nas minhas redes sociais, eu não conseguiria sair daquela vida de mentira. Foi preciso eu reconhecer quem eu sou. E o que é reconhecer quem eu era? Eu comecei a falar com Deus: Senhor, eu sou perfeccionista, eu sou mentirosa. Eu tive que reconhecer e ser sincera para Deus, falando o que eu era. Eu sou uma mulher pecaminosa. Senhor, eu não quero mais ser assim. Eu tive que reconhecer quem eu sou, para então entregar para Deus, para que Ele me moldasse, me levasse para o lugar para onde eu queria ir. E depois que eu decidi que eu não queria mais ficar nesse lugar, lembrando que Abraão entendia que eles pertenciam a uma cidade pagã, que ele morava numa cidade pagã, que ele tinha uma família pagã, mas ele, com seu conhecimento e por buscar o conhecimento de quem era o Deus da criação, ele decidiu que ele não queria fazer parte daquela cidade pagã, e daquela família pagã não fazia sentido para ele. Por isso que quando Deus chamou, Abraão atende prontamente, em obediência, a sair sem saber que destino era. E isso é lindo, porque Abraão, ele não sabia nem qual era o destino, mas ele conhecia o seu guia. Entende? Ele conhecia o seu guia. Então, melhor do que saber qual destino você quer ir, é conhecer quem é seu guia. O guia do meu futuro agora, para o futuro, para onde eu vou, é Jesus. Então, eu preciso conhecer Jesus profundamente. Por que somos comparados à ovelha? Tem gente que fala assim que a ovelha é burra. Não, a ovelha não é burra. A ovelha, ela só é desorientada. Ela precisa de um pastor para que guie ela para o lugar. E aí essa ovelha, ela fica tão íntima do seu pastor, porque ela tem um pastor que leva ela para um lugar de abrigo, de cuidado. Ela tem um pastor que leva ela para lugares que tem bom pasto. Ela tem um pastor que vive uma vida de intimidade com ela ali, sempre cuidando dela, protegendo ela dos lobos. Entendeu? Então a ovelha começa a discernir a voz do seu pastor. E quando a ovelha começa a discernir a voz do seu pastor, ela não atende a voz de um falso pastor, porque ela conhece a voz do seu pastor. Então você precisa conhecer a voz do seu guia, para que você não fique desorientado em meio a tantas informações que as redes sociais hoje nos vendem. Porque o que acontece? O que a gente tem hoje nas redes sociais são pessoas que pegam um estudozinho ali raso para botar vídeos lacrando. Você vê que hoje eu vejo assim nas redes sociais as pessoas falando mal do outro. Elas não estão preocupadas em pregar o evangelho, tá preocupada em escandalizar o irmão que caiu. Entendeu? Kleb e Lucas falam uma besteira, vamos lá malhar o Kleb e Lucas. Porque elas estão preocupadas em ganhar curtidas, em ganhar seguidores, não em semear a palavra, não em
colher e pescar almas para Jesus. Quando o nosso propósito inicial para Cristo é ser pescadores. E o que é pescador? Tirar algo ali do seu habitat, né? O pescador, ele tira o peixe do mar do seu habitat, traz para fora. Então a gente precisa tirar essas pessoas que estão perdidas nesse mundo para trazer para a luz de Cristo, para a luz da palavra. E não ficar apontando ali o irmão que está caindo. E a gente só vê isso agora. E falando de Priscila Alcântara, e fala de Klebe Lucas, e fala de J.A., e fala de... Não foi para isso que fomos chamados. Não foi. Muito pelo contrário, por essas pessoas a gente devia estar orando, porque elas perderam do seu pastor, elas se perderam dos seus pastores. Então a gente deveria estar orando por essas pessoas e não sendo mais um ataca-pedra. Não é apontando o erro dos outros que a gente alcança a vida para Jesus. Por isso temos que conhecer a palavra corretamente. E eu não estou aqui falando não julgueis, que não julgueis também não é bíblico, tá? A Bíblia manda sim a gente julgar, mas a gente julgar o quê? Um irmão que tá lá vivendo com a gente. E é para ter sabedoria no julgar. Porque eu não posso julgar meu irmão que está em adultério se eu estou em prostituição. Não. Com a mesma medida que você julgar, tu serás julgado. Então, para eu chegar a julgar um irmão, eu tenho que olhar para minha casa para ver se ela não tem telhado de vidro. Entende? Então, assim, o que eu vejo hoje são pessoas que não têm conhecimento da palavra, não abrem Bíblia. Não leia a Bíblia. Eu falo o tempo todo, temos que ser como os bereanos. Precisamos ser como os bereanos. Quem eram os bereanos? Era um povo onde Paulo foi pregar e tudo que Paulo pregava, os bereanos abriam Bíblia para ver se o que Paulo estava pregando era Bíblia. Não, mas as pessoas hoje, elas buscam live com revelação, elas buscam igreja que tenha revelação, mas não tem capacidade de abrir a Bíblia. Se você abrisse a Bíblia, você ia ver quanta revelação Deus tem para você, quanta promessa maravilhosa Deus tem para você na palavra. Tem promessas para a vida eterna aqui dentro da palavra, mas preferem ficar ouvindo pessoas que estão profetizando coisas que Deus não mandou profetizar. E quando essas profecias não se cumprem na sua vida, você quer ficar chateado com Deus. Você não parou para ouvir Deus, você parou para ouvir profeta terreno. Tem profeta profetizando coisas que Deus não mandou profetizar, mas está usando o nome de Deus. E aí vão falar ainda assim, mas a igreja dele é cheia, sim. A palavra vai nos dizer que nos últimos dias juntarão para si pastores, porque não vão querer mais ouvir a sã doutrina. Então ajuntarão para si falsos mestres, falsos pastores. Por quê? Porque estão falando o que agrada o ouvido, entendeu? E o que não agrada o ouvido não querem mais ouvir. Outro dia eu ouvi uma parábola que... não é uma parábola, né? Um pastor fez uma aplicação que diz assim: no tempo da Branca de Neve estava tudo em paz. O reino estava em paz, a madrasta estava em paz, o rei estava em paz, a Branca de Neve estava em paz. Tudo estava em paz, enquanto o espelho falava para aquela rainha o que ela queria ouvir. Todo dia aquela rainha ia para frente do espelho. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Ele, não existe ninguém mais bela do que você. E a rainha saía feliz da vida. O dia que aquele espelho falou uma verdade para aquela rainha, quando ela perguntou para ele, espelho, espelho meu, existe alguém mais belo que eu? E ele falou assim, existe, Branca de Neve é mais bela do que você. Acabou o reino, houve morte. Houve perseguição. Por quê? Porque o espelho só falou a verdade. As pessoas não querem ouvir verdade. As pessoas querem ficar sendo enganados por mentiras. Só que essas mentiras não te levarão
a receber a promessa de eternidade que Deus nos promete na palavra. Então, é melhor a gente ouvir uma mentira, ainda que ela doa agora, mas ela vai curar seu coração depois. Você pode ouvir ela agora, ela vai doer, mas ela vai curar seu coração. Meu pastor costuma dizer assim, essa vai doer que nem bezetacil, mas vai curar. Porque é a verdade, às vezes a gente não quer ouvir porque ela dói, mas depois ela vai curar nosso coração. Mentira não, a mentira ela vai massageando o seu ego, ela vai inflando o seu ego de uma forma tão grande que quando você vê, você se perdeu, você não se conhece mais. Então precisamos nos conhecer e ser sincera com a gente, né? Eu quando eu tive que me conhecer, eu tive que olhar para fora para fora das minhas redes sociais, para conhecer de fato e ser sincera para Deus, para falar para Ele a mulher que eu era e não a mulher que eu vendia nas redes sociais. Porque a mulher que eu vendia nas redes sociais não era a mulher que eu era de verdade. Entendeu? A minha vida nas redes sociais era até desejada por algumas meninas, por me ver uma nail design bem sucedida, uma mulher bem sucedida, onde só postava foto da família Margarina. Só que a família Margarina dentro de casa não era daquele jeito. Era uma família de mentira nas redes sociais. A realidade dentro da minha casa era outra. Então foi quando eu olhei pra mim e fui sincera comigo mesmo. E aí Deus me chamou e eu falei assim, eu quero ir, Senhor, porque eu não quero mais viver nessa terra, eu não quero mais ser essa pessoa, eu não quero mais acompanhar essas pessoas, eu quero ouvir o Senhor. E você vai ver aqui que Abraão atende tão prontamente que a palavra vai ser assim, ó, no primeiro versículo. Deus vai falar, sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Ponto. Acaba aqui o primeiro versículo. E Abraão prontamente atende o chamado de Deus e sai. Ele não ouviu nenhuma promessa. Ele falou que ele ia sair para uma terra que ele mostraria ainda, Deus ainda mostraria. Ou seja, ele só decidiu sair, mesmo sem saber qual era o destino, mas ele confiava em quem era o guia dele. Ele confiava em quem era o guia dele. Aí quando Abraão atende e obedece esse chamado, Deus mais lá na frente, no segundo versículo vai falar, os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei e seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Entende? Só depois do primeiro ato de obediência ao chamado de Deus é que Abraão recebe a promessa de descendência. Porque quando Deus nos chama, Ele quer obediência. Aí você vai obedecer o quê? Se você nem abre a palavra dele para saber em que obediência Ele quer te tratar. Aí acaba você obedecendo falsos mestres, falsos pastores, caindo na boca de lobos. Porque o único querer de Satanás nesse mundo, nessa terra, é querer levar você pro inferno com ele. O inferno é real, pessoal. O inferno é real, o inferno não é de mentira. Tem gente que fala assim, eu sou uma dessas, eu falava muito isso, o inferno é aqui. Eu abri a minha boca para falar, o inferno é aqui. Não, meus irmãos, o inferno é real. O inferno não é aqui. O atormentador de quem vai para o inferno não é Satanás. Quem manda Satanás para o inferno é Deus. Deus manda Satanás para o inferno. E o que Satanás quer? Ele sabe qual é o final dele mediante essa guerra. Ele sabe que ele já foi derrotado. Então, Satanás vem montado no seu cavalo como se já fosse um vencedor. Por quê? Com a mentira dele pregando para todo mundo que ele é o vencedor. E qual é a verdadeira missão de Satanás nessa história toda? É não ir para o inferno sozinho. Ele quer levar o máximo de gente. Da mesma forma, quando ele caiu do céu, ele não caiu sozinho, ele também não quer ir para o inferno sozinho. Ele não quer ir para lá sozinho. Não está ouvindo nada, Fátima.
ele não quer ir para o inferno sozinho. Essa é a maior artimanha de Satanás aqui. Então, assim, o inferno não é aqui, o inferno é real, da mesma forma que o céu também é real. Eu acho muito engraçado quando eu vejo cristãos que acreditam no céu, mas falam assim, o inferno é aqui, irmã. Como pode, gente? Você quer acreditar no céu, mas não quer acreditar no inferno? Gente, tem mais alguém que não tá ouvindo, só a Fátima? Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir, pastor Jonas? Tá ouvindo? Tá ouvindo para eu continuar? Tá dando para ouvir? Tá? Então, ok, vou continuar. Então, assim, essa é a maior estratégia de Satanás. Então, a gente tem que se atentar a isso, a gente tem que se atentar a essas coisas. Porque se a gente não... Se a gente... Obrigada, Vivi. Obrigada, meninas. Se a gente não ficar atenta a essas verdades que estão na Bíblia, a gente vai cair na cilada de Satanás. Você quer ver? A gente corre atrás da felicidade o tempo todo. O tempo todo a gente está correndo atrás da felicidade. Não tem nada na Bíblia falando que Deus promete pra gente a felicidade aqui nessa terra. A felicidade está nele. A felicidade é para quem conhece Jesus. A felicidade é para quem vive em Cristo. A felicidade é Cristo. Entendeu? Ele não nos promete felicidade aqui. Então a gente não pode depositar nossa felicidade em coisas dessa terra. Seja no governo, seja no seu trabalho, seja na realização da sua casa própria. A nossa felicidade não depende dessas coisas terrenas. Nossa felicidade depende única e exclusivamente de Deus. Eu vejo aí um monte de gente não aceitando a posse do presidente Lula. É você não estar aceitando a soberania de Deus, porque quem bota e quem tira lá é ele, não somos nós. Se Deus quis que Lula tomasse posse, é porque ele quer ensinar alguma coisa para o seu povo. Ah, é um tempo de avivamento, sim, mas o avivamento que Deus quer para a gente não é apenas para o Brasil. O avivamento que Deus quer para a gente é no mundo todo. O que eu aprendi nesse tempo de eleição? Princípios e valores que eu não negocio. O caso de homossexualidade não vai ser a lei que vai resolver. Isso não é um problema onde a lei possa resolver. Muito pelo contrário, eu acho que a gente só deu notoriedade para isso, que é para que isso cresça cada vez mais. Porque tudo aquilo que a gente fica dando notoriedade, a gente vai atrás. Você vê assim, tem um satanista aí famoso, que eu não lembro o nome dele. Eu não conhecia esse satanista. Sabe como eu vim conhecer esse satanista? Através de páginas evangélicas. Porque em vez de estar pregando a palavra de Deus, está falando do satanista. Aí o que acontece? Um monte de gente vai lá para a pasta do satanista conhecer ele, para as redes sociais do satanista. E aí sabe o que esse satanista falou? Agradeceu o povo cristão por estar fazendo divulgação do nome dele. Porque em vez da gente estar pregando a palavra, a gente está querendo falar e apontar no que está errado nesse mundo. O mundo já é do maligno. As pessoas que estão dançando conforme a música desse mundo pertencem a Satanás, não é a Cristo Jesus. Então não me interessa, a minha vida, a vida da minha família, não depende do presidente que está sentado na Assembleia. Entende isso? A Globo é manipuladora, o problema não está na Globo manipuladora, o mundo é manipulador. Nós vivemos numa grande Babilônia. Daniel viveu na grande Babilônia e não foi manipulado pela Babilônia. Abraão viveu em Ur, numa terra pagã, no meio de uma família pagã, mas não foi contaminado pelo paganismo.
Então nós não podemos ser contaminados por esse mundo, independente do presidente que está lá ou não. O que devemos fazer é pregar a palavra de Cristo enquanto podemos, porque a Bíblia no Brasil ainda é permitido, falar de Jesus nas redes sociais ainda é permitido, estar dentro das nossas igrejas em comunhão e adorando a Deus ainda é permitido, pois chegará um tempo, não muito distante, que isso não será mais possível no Brasil. Aí um monte de gente vai chorar. Que nem quando a gente deve honrar pai e mãe enquanto está em vida. Não honra pai e mãe quando está em vida, e quando desce sepultura quer ficar postando coisas querendo honrar pai e mãe que já desceu a sepultura. Adore a Deus, clame a Deus enquanto ainda pode. Lê Bíblia enquanto ainda pode. Vai para os cultos da sua igreja congregar em união com seus irmãos enquanto ainda pode. Nós não fomos chamados para brigar por coisas desse mundo, nós fomos chamados para brigar por coisas do céu. Entende isso? Então vamos parar, gente. Ai, não pode assistir o filme do Avatar porque o Avatar fala em línguas que não tem tradução, eles estão amaldiçoando o teu povo. Amaldiçoando que povo? A mim? Não, meu amor. Podem jogar a palavra que for de maldição sobre mim, sobre a minha família. Nada temerei, porque eu vivo à sombra do Onipotente. Eu sirvo a um Deus vivo que não há nada, nem no céu e nem na terra, mais poderoso que Ele. Então eu posso ver sim o filme do Avatar, eu posso ver a série da Wandinha, porque eu sei quem eu sirvo. Eu conheço a palavra viva e eficaz do Deus que eu sirvo. Então, quando eu estou em obediência à palavra dele, eu conheço essa palavra, poder nenhum Satanás tem sobre a minha vida. Poder nenhum, palavras lançadas do inimigo tem poder sobre a minha vida, porque sobre a minha vida está a palavra de quem é maior, Deus. Ai, meus irmãos, eu já servi a Satanás, eu sei o que é servir ele, e eu não quero mais servir ele de jeito nenhum, de modo nenhum. Por isso que eu estou há 3 anos dentro da igreja já, 4 anos que eu entreguei minha vida para Cristo, 3 anos de igreja, vou fazer 2 anos de batizada. E ainda vivo hoje como se estivesse vivendo o primeiro amor. Peço a todos os dias que eu não perca esse primeiro amor, porque eu não quero perder esse meu primeiro amor. Eu quero que meu coração queime por Cristo Jesus todos os dias, porque eu preciso servir a Ele todos os meus dias, como se fosse o último dia da minha vida. Porque a minha vida só começou a fazer sentido aqui nessa terra quando eu comecei a servir a Cristo. E como que eu sirvo a Cristo? Servindo pessoas. Pessoas que um dia eu falei que jamais serviria um dia. Amando pessoas que eu falei que jamais amaria um dia. Isso é o mover de Cristo em minha vida, isso é fruto do Espírito Santo na minha vida. Eu amando pessoas que um dia eu já odiei. Eu profetizando sobre a vida de pessoas que eu já odiei. E é maravilhoso, irmão, ser seguido por esse Cristo, ser preenchido por esse Cristo e seguir esse Cristo. É isso que meu coração queima. Eu não quero perder esse primeiro amor nunca. Então nunca ninguém vai me ver levantando uma bandeira do Brasil. Eu não levanto a bandeira do Brasil. A minha bandeira é mundial. A minha bandeira é o cristianismo, ela pertence ao mundo e não só ao Brasil. Porque a nação cuja o Deus que escolheu, ela está no mundo todo, não está só no Brasil. Sobre o Brasil eu oro sim por um avivamento. Um avivamento espiritual, para que as pessoas venham adorar a Deus em espírito e verdade. Para que as pessoas venham adorar a Deus mais do que sua posição social, mais do que seu dinheiro que está na conta bancária. Que cristão é esse que adora a Deus quando a conta tá em dia? Se a conta estiver zerada, não adora a Deus. Que cristão é esse que adora a Deus se a saúde estiver em dia, se a doença precaver sobre a vida dele, não adora mais a Deus? Não! A minha adoração a Deus não depende de circunstância dessa terra.
Eu adoro a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer sobre a minha vida. Então temos que entender isso. Então assim, eu busco mesmo, eu oro todos os dias para que a Igreja de Cristo volte a viver o primeiro amor, para que a Igreja de Cristo levante a bandeira do cristianismo mundial, porque não se trata só de um país. Deus faz o chamado a todo, Ele fala, pregai a minha palavra até os confins da terra. Ou seja, minha filha, até o inferno, se for preciso, eu vou pregar a palavra do Senhor. Tá entendendo? Se for numa boca de fumo, eu prego. Se for num presídio, eu prego. Se for num puteiro, numa prostituição, num puteiro, perdão, Senhor. Numa casa de prostituição, eu vou pregar. Não me interessa onde é, porque eu não tenho que olhar as pessoas segundo as minhas vistas, mas segundo Ele. Tem gente que a gente está achando que é santo. E ó, tá longe de Deus há muito tempo, meus irmãos. Já caiu na apostasia faz tempo. Por essas pessoas eu só posso orar, não tenho mais nada que posso fazer, porque o impossível é com Deus, não é comigo. Entende isso? Então, assim, essa é a mensagem que eu vim trazer aqui hoje, porque estava queimando no meu coração. Precisamos orar e clamar a Deus por discernimento. Não só discernimento de espírito, mas de qualquer discernimento. Precisamos discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é certo e o que é errado. Porque tem coisas que não está lá relacionado como pecado, mas não me é lícito. Entendeu? Eu sempre falo assim, né? Tem pessoas que defendem na vida de um cristão o livre-arbítrio. Eu não defendo, tá? Eu acho que o livre-arbítrio na vida do ser humano é só para decidir se ele quer servir a Cristo ou se ele quer servir ao mundo, a Satanás. Porque lá no Éden tinha duas árvores. Tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva decidiu comer o fruto da árvore do bem e do mal. E dá também para o seu marido, Adão. Adão e Eva comem a árvore do bem e do mal. Mais à frente, Deus vai falar assim, bota anjos protegendo a árvore da vida, porque eles não podem comer do fruto da árvore da vida, senão eles viverão eternamente com o conhecimento do bem e do mal. Ou seja, eles tinham disponíveis para ele a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore do conhecimento da vida, mas preferiram comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque deram ouvido para as mentiras de Satanás. Os anjos protegiam aquela árvore onde ninguém poderia alcançar aqueles frutos. E hoje essa árvore está aqui na nossa porta, batendo, oferecendo fruto da vida para a gente. Cabe você querer ou não. Essa árvore hoje para a gente é Cristo Jesus. Ele vem nos dando hoje o fruto da vida. Cabe você decidir se quer servir a Cristo ou não. O crente, ele só tem o livre-arbítrio até ele decidir que quer servir a Cristo. Quando ele decide que quer servir a Cristo, acabou o livre-arbítrio. Ele tem que seguir a Cristo. O crente é escravo, isso aí. Orelhas furadas em Cristo, mas preso por amor a Ele, isso aí. E em questão de músicas seculares, filmes seculares, Avatar ou não, você precisa discernir. Porque o filme Avatar muito falou comigo. Muito falou. Né? Eu ainda não assisti ele todo, mas só um pouquinho do que eu vi ali, ele ensina que o homem é a cabeça, que a mulher tem que ser submissa. A mulher lá do Avatar, que eu não lembro o nome dele, eu não sei falar, só o Felipe que sabe, ela entende que mesmo ela sendo uma guerreira, ela tem que ser submissa ao seu marido, porque o guerreiro cabeça é ele, não ela. Eles lutam pela família. E as pessoas aí falando, não vê Avatar porque eles falam em língua estranha, que não é traduzida, e isso tá amaldiçoando a gente. Ah, para. Se eu não tô entendendo a língua estranha que eles estão falando, tu acha que Deus vai deixar isso chegar até a mim? Ah, para.
Satanás estava lá, ó, passeando no céu. Não foi Satanás que foi até Deus e falou assim, e aí, ó, posso lá perturbar teu servo Jó? Não, foi Deus que falou, tava lá na terra? Viu lá meu servo Jó? Fiel ele, né? Aí Satanás, também, o Senhor dá tudo para ele, não falta nada, quero ver tirar isso dele se ele continua te adorando. E é Deus quem permite Satanás. É Deus que permite que Satanás tente na vida de Jó. Para quê? Para provar alguma coisa para Jó ou para provar para Deus a fidelidade de Jó? Não, era para provar para Satanás que poder nenhum Satanás tem sobre a vida de um filho de Deus. Então, para você de dar esse galadão para Satanás sobre a tua vida. Para. Então, quer ver Avatar? Vê Avatar. Quer ver Vandinha? Vê Vandinha. Saiba tirar. Meu pastor fala assim, o crente tem que carregar 2 bolsos. Um furado e um fechado. As coisas boas que se tem que tirar dessas coisas da vida, guarda no bolso bonitinho ali costurado. O que não presta, guarda no bolso furado, ó, e vai ir. Deixa ir embora com o vento, entendeu? Porque o crente, ele tem que guardar isso. Ele tem que saber aprender com tudo na vida. Ele tem que aprender com tudo que está na vida. Tudo que está no mundo a gente tira aprendizado. Até nas provações, porque as provações que passamos na nossa vida é para aprendizado. Eu não sei quanto tempo tô, já está acabando. Tudo que a gente passa na nossa vida é aprendizado. Eu falo assim, ou Deus tá querendo ensinar a gente alguma coisa, ou Deus está querendo nos livrar de alguma coisa, ou Deus está querendo alguma coisa de nós. Porque muitas das vezes ele leva a gente para a prova para que tu aprenda aquela lição e daqui a pouco Deus envia alguém para você com aquele entendimento. Eu passei por um processo ao qual eu não estava entendendo por que eu estava passando. E eu me questionando, até que um dia uma cliente sentou na minha mesa para questionar um problema que ela estava passando na vida dela. E eu soube falar para ela, dar direcionamento para ela naquele problema, porque eu tinha passado há pouco tempo. Entendeu? Aquelas dificuldades que você passa é para que você venha superá-las, para que depois você venha ser canal, que você venha ser luz na vida de alguém. Então a gente tem que parar de reclamar, parar de murmurar, parar de espiritualizar o que não é espiritualizável e espiritualizar o que realmente é espiritualizado. Mas está ao contrário, o povo cristão está fazendo ao contrário, está querendo espiritualizar aquilo que não é espiritual e o que é espiritual eles não estão espiritualizando. Entende? Então precisamos ter esse discernimento, discernir aonde eu estou, discernir quem eu sou, para que aonde eu esteja não esteja influenciando quem eu sou. Quando eu discerno o que eu sou, eu tenho que ser sincera para Deus e mostrar coisas para Deus que eu tenho que reconhecer. Senhor, quem sou eu? Olha, o povo pensa que eu sou uma mulher forte e resiliente, mas isso é só o que minhas redes sociais mostram, não é o que eu sou de real. O que eu sou de real, Senhor? Uma mulher falha, pecaminosa, uma mulher inconstante, uma mulher perfeccionista. O perfeccionismo às vezes leva a gente à depressão. Então eu tive que ser sincera para Deus assim, Senhor, eu sou uma mulher procrastinadora. Eu sou inconstante, eu não quero mais ser assim. Me ensina a ter hábitos que me levem numa constância em busca de uma vida íntima com o Senhor. Senhor, me dê o perfeccionalismo na medida certa, porque tudo que é excesso é pecado. Eu estava falando assim, o amor é pecado, gente. Amar é pecado. Se teu amor não tiver em Deus acima de tudo, de todos e qualquer coisa, se você ama alguma coisa ou alguém acima de Deus, você está pecando. Você está amando, mas está pecando. Eu amo meu filho, eu não vivo sem o meu filho. Está pecando. Entende? Então tem coisas que é pecado na nossa vida por excesso. Então a gente tem que ser sincera para Deus. Reconhecer, discernir quem eu sou. Quem Cristo quer que eu seja.
E aí eu entrego para ele todas as minhas falhas, todas as minhas coisas e oro a ele: Senhor, tira de mim tudo aquilo que não provém da tua vontade e molde-me conforme o teu querer. Quando eu discerno onde eu estou e quem eu sou, aí eu vou discernir se eu quero continuar ou não aonde eu quero. Porque se eu sou alguém que se encaixa, que é compatível com o local onde eu estou vivendo, eu estou bem ali, eu não quero sair. Mas quando eu entendo que eu vivo num lugar onde eu não me encaixo, porque eu me conheço, eu conheci minha identidade, discerni minha identidade, agora eu tenho que saber quem é meu guia. Porque quando a gente entende quem é o guia, o destino para onde a gente vai nem interessa. Por que quando a gente chama o Uber, a gente tem que saber o destino que a gente vai? Porque você não tem uma intimidade com aquele motorista que vai te guiar até o caminho. Mas quando a gente está em Cristo, quando o nosso guia é Cristo, tu não precisa saber qual é a direção. Só confia. Ah, mas eu não conheço Cristo. Isso a gente confia num piloto de avião. A gente confia a nossa vida num piloto de avião que a gente nem conhece. Então entrega hoje a sua vida a Cristo, confia nele, busca intimidade com ele, que tu vai ter entendimento e discernimento para onde ele quer te levar. E você vai ver que os lugares que ele quer te levar é muito maior do que tu jamais sonhou. Abraão só sonhava em ser pai. Deus tornou ele pai de nação. Entende? Pai de nações. Tu entende isso? Abraão teve uma aliança eterna com Deus. Ele só sonhava em ser pai. Mas porque ele obedeceu a Deus, mesmo sem saber o direcionamento para qual Deus caminharia ele, qual seria a terra que Deus levaria ele, ele obedeceu, entregou a vida dele, entregou os sonhos dele. Tá aqui, meu Senhor, tu sabe, ó, meu sonho é ser pai, mas eu confio em você. E aí você vê que Abraão obedece, Deus torna ele pai, e depois que Deus torna ele pai, o que Deus faz? Pede a Abraão a vida de Isaac. E Abraão vai lá entregar. Porque o amor não pode estar na promessa, mas sim em quem prometeu. Abraão sabia que o desejo dele era ser pai. Ele entregou esse desejo a Deus. Deus, quando falou com ele, falou assim: ó, te tornarei pai. Mas não só pai de um filho, não. Te tornarei pai de nações. E aí, quando Deus pede a vida de Isaac, Abraão fica sem entender. Não, Abraão vai lá e vai entregar. E ele prometeu que eu seria pai de nações. Se ele está pedindo esse filho que ele me entregou, é porque ele é fiel. Ele vai me dar nações para ser pai. E daí vem a expressão Deus proverá, quando Isaac pergunta: pai, tá aqui a lenha, tá aqui isso, tá aqui, mas cadê o cordeiro? Aí Abraão fala para Isaac: ah, meu filho, Deus proverá. E Deus prove o cordeiro para Abraão. Não foi preciso Abraão sacrificar seu filho Isaac. Muitas das vezes não é preciso a gente sacrificar aquilo que Deus já nos entregou. Mas às vezes é necessário sacrificar aquilo que Deus já nos entregou. Deus chamou Noé para uma obra, construir a arca. Mas chegou um tempo que Noé precisou largar a arca, abandonar a arca. E Deus mandou ele para outra direção, ser o quê? Agricultor, plantação de vinha. Noé, por não aceitar o fato de largar a arca, ele se embebedou e se perdeu na próxima promessa, que era ser um agricultor. Tem horas que a gente precisa aprender a largar o que Deus já nos entregou hoje para alcançar mais promessas. Entendeu? Porque a gente também não pode se apegar à promessa. Tem gente que está assim: ah, eu sonhei com a casa própria, eu sonhei com a casa própria. Pronto, Deus abençoou com a casa própria. Aí hoje Deus está te soprando: ó, vai para outra terra, porque lá eu vou te abençoar mais. Ah, mas eu estou apegada na minha casa própria, viver de aluguel. Ei, ele não te prometeu a casa própria? Confia, porque lá ele vai te providenciar a casa própria também. Se ele prometeu um filho hoje, ele deu um filho para Abraão, ele pediu esse filho hoje a Abraão, é porque ele vai providenciar mais filhos a Abraão lá na frente. Se ele prometeu a Noé, chamou Noé a construir a arca, é porque ele tinha coisas maiores para Noé lá na frente.
Então nós decidimos se queremos morrer em cima dessa promessa, dessa bênção que ele entregou hoje, ou se aceitamos largar bênçãos que foi entregue hoje para viver bênçãos novas. A gente precisa aceitar a querer viver o sobrenatural com Deus. Para de querer viver com Deus no raso. Deus me prometeu a casa própria. Eu tenho uma casinha própria no fundo de quintal e não acredito num Deus que pode me prometer agora uma casa na praia. A gente fica querendo limitar Deus. Para de limitar Deus. Ele te entregou hoje só para te mostrar o que ele tem para você. Porque Deus abençoou lá, ó, Adão com o sopro da vida. Hoje ele nos abençoa com a vida eterna. Hoje ele nos chama para a vida eterna. Ele entregou para Adão o sopro da vida. Para a gente hoje tem promessa de vida eterna. Vai muito além do sopro. E a gente está se apegando a bênçãos que foi entreguem hoje. Não. Tem muito mais de Deus para a sua vida. Isso não depende de um governo, isso não depende do seu trabalho, porque isso tudo é fácil a gente conseguir com bom trabalho. Não, você precisa querer viver o sobrenatural com Deus. Quando eu escolhi viver com Deus, eu quero viver o sobrenatural. E estou vivendo o sobrenatural de Deus dia após dia. E eu creio na casa própria, mas tu pensa que eu quero a casa própria aqui? Não, Deus conhece os desejos dos meus coração, Deus conhece o desejo do meu coração, mas se Ele não quiser me dar a casa própria, me tornar uma itinerante para pregar a palavra dEle, vivendo de aluguel em países e países, que assim seja. Porque eu tenho que viver o extraordinário, o sobrenatural de Deus. Entende, meus irmãos? Então é essa palavra que eu queria deixar, tá? Vamos discernir aonde vivemos, quem somos. Se você está bem onde vive, você entende que a sua identidade se encaixa perfeita onde você vive hoje, acabou por aí, pode ser guiada pelo mundo. Mas desde o momento que você entende que você vive nessa terra, que Deus não te fez para essa terra, que você conhece a sua identidade em Deus, sabe que você é filha de um Deus vivo, entrega o teu caminho a Ele. Confia nele, o mais Ele fará. Não importa a circunstância que esse país vai viver, politicamente, economicamente, não me importa. Eu sei que eu e minha família vamos viver o sobrenatural de Deus. É isso que eu quero viver no meu 2023. O sobrenatural de Deus. Tá bom? E é isso que eu desejo para todos. Que vocês possam viver o extraordinário e o sobrenatural de Deus. Porque nós servimos um Deus que pode fazer infinitamente mais. Tá bom? Não dependemos do cenário político. É essa palavra que eu quero deixar no coração de todos, tá bom? Vou deixar a live salva, tá? Vou ver se eu consigo baixar o vídeo para postar lá no Instagram também. Então compartilha para quem precisa ouvir essa palavra, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Deixo um beijo no coração de cada um, que vocês possam viver esse 2023 com a paz do Senhor em seus corações. Aquela paz que excede todo entendimento. Não olha para as circunstâncias que estão à sua volta, não. Olha para o céu. Porque o seu prover vem do céu, de um Deus que proverá, tá bom? Nosso Jeová Jireh, Ele vai prover tudo que necessitamos nesse 2023. Então não olhe ao seu redor, não olhe para a circunstância desse mundo, olhe para o céu, porque é de lá que vem o seu socorro, tá? Beijo, 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 a paz do Senhor, a paz a todos, que o Espírito de Deus possa reinar sobre o lar de vocês, sobre a vida de vocês para hoje e todo sempre, tá? Beijo, beijo.